Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tá, não sei se para todo mundo isso parece muito normal, mas para mim isso parece muito coerente. Assim. Primeiro, a Bíblia chega e fala: não, ame o seu próximo como a ti mesmo. Depois Jesus chega e fala: ame o seu próximo como eu os amei. Parece que tem uma incoerência aí, mas não tem, né? Assim, na minha razão, eu acho que não tem, porque, sem pensar em nenhuma frente teológica, se é que tem alguma que defenda isso, eu acho que existem os versículos, eles começam a ser atualizados em Jesus. Jesus veio para atualizar aquilo que já foi falado antes. Tá, mas como assim? Como é que a gente vê isso? Se a gente parar para pensar, primeiro foi dado: ame o seu próximo como a ti mesmo. Tá, eu acho que, sim, minha heresia particular, Deus estava pensando assim: pô, eu vou criar o ser humano e vou dar esse mandamento para ele, se amar. Bom, se amar o próximo como ele ama a ele mesmo. Só que, pensando no seguinte, isso é a forma mais limitada que ele tem para amar uma pessoa. Se ele se ama, ele vai amar o próximo da mesma forma, ele vai saber como fazer isso. Só que a gente esbarra no problema da gente não saber como se amar. Como assim? Se a gente for para pensar, a gente não se cuida muito bem. Eu podia falar de qualquer coisa, mas generalizando no total assim, é o pecado. O pecado é o que nos mata, é o que nos destrói. O pecado seria um suicídio. E é por isso que Deus abomina o pecado. Então, assim, se a gente for para pensar, a gente não se ama tanto assim. A gente não tem esse valor mesmo por nós. Então como é que a gente vai amar os outros? Aí veio Jesus. Aí Deus pensou assim: não, calma aí, a gente precisa de um exemplo. Aí Jesus veio e atualizou esse versículo que ele tinha falado antes, esse mandamento que ele tinha falado antes. Ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é o exemplo que você tem que seguir. Ele sabe como amar a ele próprio, amando e sabe como amar os outros também. Aí tá, você pode pensar assim: beleza, tá bom, você está falando aí, tem que Jesus me amou até o fim, lá no 13:1, está falando também que eu devo amar o meu próximo como Jesus me amou. Mas e aí? E esse tema maluco aí que vocês propuseram? O que isso tem a ver? Então, tem tudo a ver. Quando a gente para pensar, bem, o tema está em 2 Coríntios 14:15. Se quiserem dar uma olhada lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a gente começa a ver o exemplo que Jesus deu para nós, que realmente ele veio para nos dar o exemplo de vida. Só que a gente depende dele para chegar, para alcançar a semelhança dele. Esse que é o mais bonito do Evangelho. A gente precisa de Jesus para chegar à semelhança dele. Sozinho a gente não consegue. Ainda bem, né? E se não for assim, se a gente não depositar a nossa fé nele, vai ser muito difícil, assim. Não tem como alcançar a semelhança de Cristo sem depositar a fé nele. A Bíblia vai continuar sendo só um livro com palavras bonitas que a gente não pratica. Ou então, pior que isso, a gente vai começar: não, eu estou aqui e estou lendo a Bíblia, mas quando eu sair daqui e for lá fora para viver, aí eu vou viver. Ler a Bíblia é uma coisa, viver é outra coisa. Ser
crente, cristão daqui para dentro e ser cristão daqui para fora. Então, não é para ser assim. A fé, que é a primeira palavra que está aqui no tema, é o que nos faz acreditar que Ele nos amou desde o início, e isso implica não só o início da sua vida, lá a data de nascimento, mas o início de tudo, da vida toda, assim, da Terra, que Ele nos amou muito antes disso, muito antes da Terra ser formada. E saber que Ele vai nos amar, vai continuar nos amando hoje e vai nos amar até o fim. A fé é que vai fazer a gente acreditar nisso. E a partir disso a gente começa a viver, que a vida é a segunda palavra. Que depositando a fé nele, a gente começa a viver de uma forma que confiamos nele e buscamos ele para dentro de nós. Por quê? Porque a gente precisa da luz dele todo dia. A gente precisa acordar todo dia e pedir que ele dirija os nossos caminhos, que ele more dentro da gente. São esses trechos que eu falei, são parte de uma música do Thais Roberto, que eu acho que ele foi muito feliz com essa música, assim, de falar que a gente precisa que ele more na gente mesmo, todo dia. Tá, então a gente vai pautar a nossa vida em Cristo, precisamos disso. E daí a gente começa a esquecer esse hábito que às vezes a gente tem de ser uma coisa aqui dentro e ser totalmente diferente lá fora. Às vezes acabar colocando máscaras mesmo e ser reconhecido nessas máscaras. Porque às vezes você traz alguém aqui para a igreja e a pessoa te vê aqui e de repente ela te vê lá fora e ela fala assim, mas você está agindo diferente aqui do que você age aqui. Aí a gente se quebra, né? Por isso que a gente precisa pautar todo dia a nossa vida em Cristo. E nesse relacionamento diário, ele vai nos capacitando nas nossas dificuldades. Até que a gente chega na última palavra, que seria serviço. Que nenhuma dessas palavras é fácil. Isso é verdade. Todas essas palavras têm grau de dificuldade, não sei. Mas eu acho que o serviço seria o mais difícil até de entender. Porque fé a gente não explica, então a gente pode partir para esse lado. Não, fé não se explica. Viver, como é que você vai explicar viver? Viver é o diário ali com Deus, mas o serviço é uma palavra que foi muito desconstruída ao longo do tempo. E trazer para o Evangelho, às vezes não, vai confrontar com a sociedade que a gente vive hoje. O serviço, que é a terceira palavra, eu acredito que é a prova física de demonstrar esse amor ao próximo. Muito mais que isso. O serviço é a prova física de mostrar como Jesus nos amou. Por quê? Porque quando a gente lê aí em João 13, do 2 em diante, a gente vê que João relata o fato dele ter lavado os pés dos discípulos. E quando a gente pensa nisso, a gente vê que como se desatualizou essa palavra, se eu posso falar isso. Serviço se desatualizou hoje. Hoje em dia, serviço é você ir para o seu trabalho e realizar algum feito braçal ou mental, e depois daí você recebe uma quantia de dinheiro para isso, e só. E o Evangelho não, o Evangelho já te chama para serviço como uma forma de amar o seu irmão. E, assim, com isso, às vezes a gente pode até pensar assim, então eu estou criticando a sociedade que a gente vive, estou criticando a sociedade capitalista, ou então eu estou exaltando a sociedade socialista ou comunista. Não estou falando de sociedade nenhuma. Eu estou falando do Evangelho.
na essência dele, de verdade. E isso se estende porque, se a gente for para pensar, assim, a maioria que participa assim, do movimento jovem está, de repente, buscando alguma vocação para seguir. E se a gente não basear a nossa vocação no serviço, desse serviço que a Bíblia traz para a gente vai acabar se perdendo. Vai acabar se perdendo nos valores que o mundo traz para a gente, que são o dinheiro, a fama, sei lá. E mais do que isso, senão eu estaria só falando para os jovens aqui. Vocação é uma coisa que a gente busca todo dia com Deus. Vocação é acordar todo dia de manhã e pedir para Deus assim: me ajuda a servir, me ajuda a servir o meu próximo, me ajuda a amar o meu próximo hoje. Entendeu? Mais do que me ajuda a escolher o curso certo para fazer no vestibular, ou o curso certo que eu vou seguir para o resto da minha vida. É mais do que isso. Senão, as pessoas que já têm a sua profissão feita, aí, não, vocês podem ir embora que eu não estou falando para vocês. Não, é verdade. Todo dia vocês têm que buscar isso em Deus. Nós temos que buscar isso em Deus. Só que se eu falar isso, né, às vezes pode soar muito bonito, né? Romântico, né? Falar essa coisa desse jeito e totalmente alienado da realidade. Não é isso que eu quero falar. Viver esse evangelho teórico. Não é isso. O que eu quero é realmente viver o que a gente tem que buscar, é viver o que o tema está falando para a gente, de 2 Coríntios. Como ele morreu por nós, a gente se sente tão constrangido que não tem como não fazer. É aquela coisa de, sabe, não é que seja obrigatório, assim, é olhar para a cruz dele, o ato de amor que ele fez por nós, e falar assim: não dá, não tem como não fazer, eu tenho que fazer isso. Mas não tenho porque é bonitinho, ou porque vai ser legal que os outros me vejam fazendo isso para sair na foto. Eu tenho que fazer porque ele fez isso por mim primeiro. E olhando assim, desse jeito, eu chego no ponto de por que eu estou aqui, assim. A Vivi perguntou se eu podia vir aqui falar, né, tal. Não é fácil, na verdade, estar aqui. Eu sabia que tinha outras pessoas que poderiam ser escolhidas, mas por que eu escolhi? Por que eu escolhi estar aqui? Eu acho que Deus trata com cada um de alguma forma. E às vezes Deus, ele não fala comigo sempre, né, bem que eu gostaria, mas quando ele fala assim, tem umas coisas que ele fica martelando no meu coração, assim. E geralmente eu escrevo. Eu gosto de escrever o que ele está falando. E dessa vez foi tão mais forte que quando ela falou assim: pô, você topa? Aí eu fiquei aquela coisa, né? Eu acho que Deus está querendo que eu vá lá e fale, compartilhar isso. E com isso eu acabei escrevendo tipo uma historinha que tem um pouco do que aconteceu comigo já, e tem um pouco do que aconteceu com algumas pessoas ao meu redor, que eu vi acontecendo. Mas o intuito de escrever essa história foi abranger todos. Tentar ver algo que acontece com a gente todo dia e despercebido, assim, a gente nem se dá conta que acontece. E a história é assim: um dia eu acordei e fui dar uma corrida na praça, algo comum, como em outros dias. Ao sair pela porta, me deparei com um mendigo dormindo próximo a ela. Fui correr pensando naquele mendigo que estava lá e em milhares de outras coisas. Quando voltei, torci para que ele não estivesse mais lá, para que alguns pensamentos não me viessem à cabeça. Só que ele ainda estava lá. Fui tomar um café e imaginava que ele, apesar de dormindo, deveria estar passando fome. E me questionei se deveria ou não levar algo para ele comer. Mas eu vou acordá-lo? E se ele me rejeitar ou ficar com medo? E se ele não tiver a atitude que eu espero que ele tenha? Não fiz nada. Mais tarde, quando saí para trabalhar, ele já não estava lá.
Ufa. Enfrentei aquela lotação cheia, como de costume, e fui confrontado novamente por uma senhora que estava em pé no ônibus. Eu poderia levantar e dar um lugar a ela. Mas e o tempo todo que eu vou ficar em pé para o trabalho? Será que eu não tenho direito de seguir a minha viagem sentado? Por que essa senhora não saiu em outra hora? Deveria estar em casa dormindo agora, não no ônibus. Cheguei ao trabalho e tudo caminhava normal, até a hora do almoço. Quando fui almoçar, veio o cara mais chato da empresa me perturbar com seus problemas. Eu devo ter cara de psicólogo. Ele sempre vem me alugar com seus problemas. O que eu tenho a ver com eles? Mal consigo resolver os meus. Por que não perturbo os outros? Eu e essa minha educação de ouvir as pessoas. Voltei para casa e, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Não aguentava mais essa escravidão que acaba comigo. Quem me dera ser rico. Pelo menos, no domingo vou à igreja e espero que o pastor tenha uma palavra boa para me encher e me dar forças para a semana. Eu não sei se essa história parece com uma história de alguém, ou alguma coisa que aconteceu nela parece com alguma coisa que já aconteceu com você. Deus, como eu já falei, Deus trata de uma forma diferente com cada um de nós. Só que a ideia que eu queria passar dessa pessoa, não sou eu em tudo não, tá? Não sou um monstro desse jeito. É que se essa pessoa depositasse a fé dela em Cristo, talvez ela pensasse de uma forma diferente. Se ela começasse a ver Cristo dessa forma que a gente está tentando buscar com esse tema, talvez ela tivesse uma resposta de Deus no sentido de, talvez ele falasse para ela assim: vai lá ajudar esse mendigo, leva ele para uma casa de reabilitação, ou até chegasse para ele e falasse assim: não faz nada, não cabe a você isso. E ele continuaria vivendo e saberia que às vezes vale a pena ceder o lugar na lotação, seja ela qual for, mesmo que você esteja cansado, e que o serviço dele, ele pode ir para o trabalho dele e às vezes é só para ouvir aquele tal chato, mas tenha a certeza que aquela pessoa é uma pessoa que está clamando por um amor, clamando por alguém que ouça ela. A gente não precisa amar só abraçando, dando carinho. Isso é uma forma de carinho, isso é uma forma de amor. E nisso a gente volta naquele texto de João 35, 13, 35, que fala que vamos conhecer na forma que nós amamos os outros. E é isso assim que a vida traz pra gente, entendeu? Quando a gente busca esse relacionamento diário com Deus, é disso que a gente vai demonstrar mesmo o nosso amor, entendeu? No sentido de que às vezes você não precisa falar nada. Eu sempre fui confrontado com isso porque eu sempre fui tímido, assim, principalmente para falar da Bíblia, entendeu? Porque às vezes a gente tem medo, a gente conversa de qualquer coisa. Se você for conversar comigo de futebol, de, sei lá, política, estudo, qualquer coisa assim, eu vou conversar numa boa. Mas quando começa a colocar a Bíblia, essas coisas assim, eu já fico, calma aí, não é assim e tal. Mas eu acho que o que esse tema traz pra gente de vida é falar assim: você não precisa falar nada, só ama. Ama aquele que está do seu lado. Aquele chato que está do seu lado, ouve ele. Às vezes ele nem é tão chato assim. Às vezes eu quero tratar com você dessa forma. E assim a gente vai vivendo. Depositando sempre a nossa fé nele. Sabendo que a nossa vida é guiada por ele. E ele está dentro de nós. E sabendo que o serviço é uma forma de amor também. Porque se não for assim, é impossível fazer essas coisas. A fé, você vai ter fé em qualquer coisa, menos em Deus.
a vida. Não sei nem dizer se você vai viver de verdade. E o serviço não vai existir no seu vocabulário. E eu acredito que Deus não quer isso para a gente. Eu poderia estar falando para um público que não conhece a Deus, não sei aqui. Mas eu acho que, independente do público, a gente tem que pedir a Deus uma nova vida todo dia. Pedir que Ele renove a nossa vida todo dia. Pedir que Ele traga essa consciência de que a gente precisa dele, de que Ele precisa estar dentro de nós. Que Ele more dentro de nós todos os dias. E a partir daí, não vai ter como olhar para o gesto dele, da cruz,